Dúvida entre os torcedores. Vasco e Bangu jogam por qual rodada do campeonato? É o primeiro, não, é o segundo jogo da 6ª rodada, não. Se não me engano, é da 4ª rodada, se não me engano. Vamos aos jogadores. Será que eles sabem? Primeira rodada do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. É a primeira rodada, porque é o primeiro jogo. Não? Não. Esse jogo é da 6ª rodada do primeiro turno da 2ª fase do campeonato, mas nem queira entender. É um jogo antecipado e que serve basicamente para festejar o título brasileiro do Vasco. Em tarde de gala, o capitão Mauro Galvão repete o gesto do triunfo. Muitos fogos. E tudo começa em samba. O enredo da Escola Unidos da Tijuca é o Vasco. É o carnaval na grama. Mestre-sala, porta-bandeira, carro de som, entusiasmo de campeões. Que vibram muito a cada faixa que é entregue. Edmundo, que está na Itália, foi muito bem representado. Mandou a mãe, a filha e a mulher. Acho que quando voltar é pra cá que ele volta mesmo. No primeiro jogo sem Edmundo, basta o primeiro minuto. É tudo o que Donizete precisa para marcar o gol da vitória, com aquela mesma camisa 10. Aproveitar a oportunidade, dedicar o gol ao animal Edmundo. Donizete estreou muito bem, com aquela disposição que o torcedor aprecia. O campo é que estava ruim, com buracos e areia. Luizão não brilhou como Donizete. Lutou e sofreu com as faltas e o calor. Foi substituído. E o lateral Vitor, que também estreava, foi apenas discreto. O Vasco venceu o Bangu por um gol só, mas dominou e o time mereceu a grande festa que teve. Pedrinho cobrou córner e Vitor de cabeça fez. Vasco 1-0. Felipe arriscou de fora da área e aumentou. Vasco 2-0. O Vasco voltou melhor. Pedrinho sofreu pênalti. Luizão bateu com precisão e marcou o primeiro gol dele com a camisa do Vasco. Pouco depois, Maricá iniciou a jogada. Luizão tocou de calcanhar e Ramon fez um golaço. Vasco 4-0. E tinha mais. Ramon cobrou falta e Vitor de cabeça definiu o placar. Vasco 5, Americano 0. Mesa do Vasco no Maracanã, Luizão também teve a impressão de que algo ia cair. Quem podia ver, não quis olhar. Principalmente as falhas, o azar de Hugo no gol de Ramon. Na reação do Fluminense com Gil Baiano e Rony, elas fazem do maior estádio do mundo o templo do nervosismo. O terceiro do Vasco com Ramon. E os 3-3 com Rony abrem o apetite para os dedos serem quase mastigados. Depois de Pedrinho dar a vitória ao Vasco por 4-3, o goleiro Hugo tenta uma defesa. Tomei 4 gols, quer dizer, no meu modo de ver, na minha opinião, 4 gols de mérito dos caras do Vasco. Guerra das Feras, a torcida do Vasco, a maioria entre os 18 mil pagantes, ruge mais alto. No primeiro minuto, o Luizão cruza. O Pantera Donizete erra, mas pelo menos indica para onde a bola deveria ir. Djair chuta e Carlos Germano mostra as garras. De fera a mico, lambança dupla na área. Mauro Galvão recua no fogo e Germano se atrapalha. Quase gol do Botafogo. O Leão Túlio chegou a deixar a marca nesse lance, mas o árbitro Wagner Tardelli dá impedimento de Bebeto. Aos 33 minutos não teve jeito. Djair toca, Jorge Luiz lança e Túlio faz 1-0. O Vasco ainda tenta um empate na bomba de NASA na trave. No segundo tempo, Donizete recebe de Luizão, arranca e faz 1-1. Com tantas feras no jogo, quase não se repara na formiguinha que está em campo. Sérgio Manuel faz um trabalho invisível. Corre, luta, até que aos 19 minutos aparece. Aproveita um rebote, chuta, a bola desvia em NASA. Botafogo 2-1. O Friburgo e o Vasco partiu logo para cima do friburguense.
Depois do cruzamento, o reserva Luiz Cláudio, substituto de Donizete, fez de cabeça 1-0 Vasco. No segundo tempo, o Pedrinho entrou na área e foi puxado pela camisa. Pênalti. Ele mesmo bateu e fez. Vasco 2-0. E o zagueiro Odivan, de cabeça, fechou o placar. Vasco 3-0. Mas a vitória custou caro ao Vasco. O atacante Luizão, que disse ter sido atingido por uma cotovelada involuntária, teve que levar 8 pontos na boca. E está fora do jogo de amanhã contra o América do México pela Libertadores. O meio-campo Ramon também levou a pior. Numa dividida, o lateral Tim caiu em cima da perna dele e a suspeita de ruptura dos ligamentos do joelho. Ramon vai ficar pelo menos 3 semanas sem jogar. Mas o pior ainda estava por vir. Numa disputa pelo alto, o meio-campo Luizinho se chocou com Jefferson. Ele deixou o campo de ambulância com fratura na testa e traumatismo craniano e deve ficar pelo menos 2 meses afastado dos gramados. Vasco em Conselheiro Galvão é com esse belo chute de Pedrinho. Golaço do Pedrinho. No segundo do Vasco, Luizão chuta primeiro e Wagner chega para aproveitar o rebote. Donizete pega de esquerda e no canto, 3-0. O quarto e último da goleada é de Luiz Cláudio. O Vasco no próximo domingo joga pelo empate com o Flamengo para conquistar o primeiro turno da Copa Rio. 4 para o Vasco da Gama, 0 para o Madureira. Dia de confusão no Maracanã. Torcidas de Flamengo e Vasco exageram nas provocações. Em frente ao estádio é difícil passar de carro. E quando se consegue, o carro fica assim. Tanta violência faz o torcedor anônimo ter medo de revelar a paixão com a camisa no peito. O ônibus do Vasco é recebido com latas. Pelo menos dentro do Maracanã, ainda há espaço para festa. Festa de 88 mil torcedores de olho na Taça Guanabara. Mesmo precisando só do empate, o Vasco ataca. A zaga do Flamengo desarma Luizão. A bola sobra para Wagner, que entra livre e chuta para fora. Pimentel lembra os tempos em que jogava em São Januário e dá um presente para Donizete, que chuta à esquerda de Klemer. Cruzamento de Vitor e Klemer salva. Um sufoco. A esperança dos rubro-negros é Romário. E basta olhar para os pés do baixinho para ver que ele não está sozinho em campo. Odivan é implacável na marcação. Mas Romário é ágil e tenta. Ele domina, passa por Odivan e chuta para a defesa de Carlos Germano. No segundo tempo, o técnico Joel Santana vai ao ataque. Sai Maurinho, entra Caio, que lança Pimentel. Ele cruza forte, mas Rodrigo não aproveita. Luizão acerta uma bomba. Klemer espalma. O torcedor rubro-negro já percebe que o destino não é dos melhores. Aos 40 minutos, o lance polêmico. Alex derruba Pimentel dentro da área. O árbitro Léo Feldman dá escanteio. E o juiz estava perto, ele não deu porque não quis, né? 0-0 com sabor de vitória para o Vasco, campeão da Taça Guanabara. Qual o segredo para o sucesso? Na hora que tem que dar um puxão de orelha, num filho desse a gente dá, mas na hora que tem que dar um beijinho, nós damos também. Vim da Europa para crescer mais ainda no futebol brasileiro e dei sorte de estar em uma grande equipe, numa família. Essa imensa família vascaína hoje está bem feliz. A Guanabara entra em campo com o time titular, mas quem começa assustando é o americano com esta boa cabeçada de Afrânio. Falta a favor do Vasco. Wagner cobra. O goleiro Wellerson, ex-Fluminense, faz boa defesa. O Vasco de novo no ataque. Valber toca para Luizão, que chuta por cima do travessão. No fim do primeiro tempo, Afrânio bate falta. Carlos Germano de soco afasta o perigo. Segundo tempo agora, pressão do Vasco. Juninho cobra falta. A bola sobra para Felipe, que chuta de longe para a defesa de Wellerson. O americano responde. Vandir cobra falta na trave. Na volta, Fernando Cruz se atrapalha. Chuta para fora. Olha aí, de novo o americano. E de novo com Afrânio. Ele chuta para fora. Agora um lance polêmico. Mauricinho cruza. Juninho é calçado na área pelo zagueiro Pachola. O juiz Álvaro Quelhas não marca. Faltando 15 minutos para o fim, Pedrinho cruza, Wellerson não pega, Luiz Cláudio faz o gol da vitória. Placar final, Vasco 1, Americano 0. Com esse resultado, veja de novo aí, o Vasco lidera o segundo turno ao lado do Fluminense com 3 pontos. E enfrenta o Friburguense no próximo domingo em São Januário. Campeonato do Rio, Vasco e Friburguense em São Januário. Donizete ganha do zagueiro
A bola fica para Juninho chutar. Vasco 1-0. Segundo tempo, Pedrinho bate a falta. O goleiro Adriano espalma e Luiz Cláudio aumenta para o Vasco 2-0. Vinícius arrisca de fora da área e diminui para o friburguense. Vasco 2-1. Donizete sofre pênalti de Cadão. Pedrinho cobra, final Vasco 3, Friburguense 1. Vasco lidera o segundo turno com 6 pontos em 2 jogos. São Januário e os gols surgiram no primeiro tempo. Aos 15 minutos, Donizete aproveitou a falha do zagueiro do Madureira e fez. Vasco 1-0. Aos 40 minutos, o zagueiro Odivan cruzou da direita e Luiz Cláudio, de cabeça, definiu o placar. Final Vasco 2, Madureira 0. Eu quero um dinheiro de volta. 171. É o que parece o Campeonato do Rio. Número de pagantes no primeiro WO dos 48 anos de Maracanã. Eu falei pro Luizão, deixa que eu faço gol hoje. Hoje eu vou arrebentar. Isso aqui tá cheio. Tá cheio de lugar vazio. O Maracanã nosso! Não é coisa que se passa o Dia das Mães. Para justificar a ausência, o Botafogo entra com uma liminar. O árbitro Jorge Travassos espera meia hora pelo Botafogo. Quem aparece é um torcedor que invade o campo com as calças na mão. Depois, Mauro Galvão é avisado que o Vasco está liberado. O adversário não veio, nós ganhamos a partida, né? O Botafogo não apareceu por causa de quê? Tá com medo? Não há necessidade de estar com medo. Como o adversário não compareceu, o técnico Antônio Lopes resolveu aproveitar o tempo perdido. Resolveu treinar. Um coletivo. Agora é coletivo, né? Sabe por que Wagner gostou do coletivo? Porque serviu para dizer que a vitória foi suada. Eu tô suado. Para a torcida, resta voltar num domingo, que tenha jogo no Maracanã. Domingo, eu vou ao Maracanã, vou torcer pro time que sou. É no final da partida que o bicho pega. O Bangu some com os gandulas. E o bom goleiro Alex se livra de um gol atrás do outro. Goleiro bom de sorte. Aos 44 minutos, misteriosamente, as luzes se apagam e acende a discussão. E daí? Qual o problema? Não problema não, Um problema para Antônio Lopes e Eurico Miranda resolverem. Um bota a pressão. Que dá, pô, tem que mandar acender o troço aí, você dá, pô. Outro, a acusação. Quadrilheiros são os 3 presidentes de clube, Flamengo, Botafogo e Fluminense. São quadrilheiros, incompetentes, incapazes. Eu não sei quem é o chefe da quadrilha. 33 minutos depois, tudo está claro de novo. O árbitro Ubiraci Damásio compensou a falta de luz, dando mais 3 minutos e meio de partida. E o Vasco foi pro ataque, tentar o gol do título. Feito por Mauro Galvão. Foi o 25º gol do Vasco em 11 jogos. Time que respeitou o campeonato e, graças a Deus, deu para nós a satisfação de ser campeões hoje e para não premiar a sacanagem dos outros. O Vasco do capitão Mauro Galvão mereceu levantar a taça, pelo bom futebol e principalmente por não ter faltado aos jogos. Já está virando rotina. Domingo no Rio é dia de Maracanã. Vazio. O Vasco entra em campo e mais uma vez espera pelo adversário. Agora o Flamengo. Chega o ofício da Liga Carioca justificando a ausência dos rubro-negros. Os 100 policiais presentes têm do que reclamar. Só perdi minha folga. Os funcionários da Suderge também têm suas queixas. Eu só tô triste que eu perdi meu campeonato lá. Na minha área, lá onde eu moro, lá no morro lá, que eu podia estar jogando lá, brincando no meu campeonato. E o árbitro Reinaldo Ribas, há 17 anos, esperava por esse momento. Apitar o primeiro Flamengo e Vasco da carreira. Deu azar. É uma sensação horrível. Meia hora de espera, fim de jogo e o Vasco vence por falta de adversário.
o segundo WO do Maracanã, assistido por 34 pessoas, o menor público da história do Clássico dos Milhões. Depois de mais uma vitória por WO, os jogadores do Vasco vieram para São Januário. Aqui estava prevista uma grande festa, um amistoso contra a Portuguesa do Rio para comemorar o título estadual. Mas no futebol carioca, às vezes o que está previsto não acontece. A diretoria do clube cancelou a festa. O motivo oficial, a chuva que caiu no Rio no sábado. Tudo bem, mesmo assim eles estão lá. Vascaínos, vascaínas, de todas as idades. Para essa gente, não há confusão que tire a felicidade de um título. O dia inteiro eu vou gritar Vasco! Em São Januário, sobra o que o Maracanã não tem mais, torcedor. E ele dá o recado do que gostaria de ver nos estádios. É só alegria, ó. Que os dirigentes ouçam rápido a torcida, antes que o futebol do Rio caia no fundo do poço. Ai, caramba!